Bem-vindo ao 16º episódio da primeira temporada do podcast Fibra Ótica, a iluminação além da imaginação. O podcast da FASA para quem ilumina com criatividade. Olá, eu sou Tatiana Neves, podcaster da FASA Fibra Ótica, e hoje nós estamos apresentando o penúltimo episódio desta primeira temporada. É o dia da gravação, 21 de outubro, dia da iluminação. Então nós temos convidados iluminados, vamos dizer assim. Wilson, bom dia. Olá, Tatiana, como vai? É um prazer incomensurável estar aqui com vocês novamente para mais uma edição do nosso podcast. E agradeço aí pelo convite nessa data tão especial, essa data que provavelmente não é a data que os nossos ouvintes estão assistindo a esse podcast, mas é a data que nós estamos gravando, né? E não podia ser uma data mais legal para ter um convidado tão especial como nós trouxemos aqui hoje, né? Até me sinto muito honrado de participar dessa edição. Acho que vai ser a edição aí uma das mais legais que a gente já gravou. E estamos fechando aí, quase fechando, né, a primeira temporada com chave de ouro. Então eu vou pedir para ele mesmo se apresentar. Seja muito bem-vindo, Guinter Pachal, um dos melhores lighting designers brasileiros e internacionais, eu diria, viu, Guinter? Rasgação de seda aqui. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Bom dia. Wilson, muito obrigado. Tatiana, muito obrigado pelo convite. Acho que vai ser bem bacana né, esse nosso papo informal e falar um pouco, né, sobre a minha vida, sobre a minha trajetória, sobre o já feito e, óbvio, que sobre as parcerias e os trabalhos realizados com a FASA e a questão da fibra ótica. Ah, legal, Guinter. Então eu já vou te pedir aqui para você contar um pouquinho para o nosso público, um pouquinho a seu respeito do seu trabalho, a sua entrada na iluminação, como que é a sua história na iluminação. A gente já se encontrou em vários lugares, né, Guinter, independente do trabalho, né? Me lembro até de Punta Cana, por exemplo. Você se lembra disso, não? Lembro, sem dúvida. Legal demais. Foi um negócio meio curto, mas foi ótimo. Né? Verdade. E depois acabei encontrando alguns amigos, né, uns outros amigos além de você, enfim, e super por acaso. Mas, enfim, como é que eu vim parar na iluminação? Eu, na verdade, sempre tive interesse na questão do ver, sempre. Né? Tanto é que eu venho, na verdade, das artes plásticas, e trabalhei durante muito tempo, né, em conjunto com uma série de artistas concretistas, né, Maurício Nogueira Lima, Fiaming, eu aprendi têmpera com o Volpe, enfim, essa coisa das artes plásticas mesmo, e essa arte, vamos dizer, construída. Tanto é que e a questão da luz e do ver, para mim sempre foi uma coisa fundamental no meu trabalho. Tanto é que eu durante um grande período fiz trabalhos que era desenho de grafite em papel preto, preto sobre preto, preto fosse preto brilhante, coisa e tal, que era, na verdade, uma brincadeira que tinha a ver com o reflexo da luz, né, sobre superfícies, de forma que, dependendo do ângulo que você visse, você não via absolutamente nada, ou quiser, você não conseguia destacar essa figura ou esse grafismo desenhado, né, ou pintado, versus outras posições onde havia um reflexo da luz, né? Então, essa coisa que nem o Maurício Nogueira Lima sempre falava, essa coisa tão minimalista, né, da percepção da luz. E depois, com o tempo, né? Meu interesse sempre foi depois design, eu acabei trabalhando com embalagens, depois acabei trabalhando com produto, acabei depois fazendo uma pós-graduação em desenho, me formei em arquitetura, né? Justamente por um lado ter um diploma assim, um pouco mais reconhecido, e acabei indo fazer uma pós-graduação na Áustria em 1980, ou seja, eu na verdade estava querendo fazer uma pós-graduação na Alemanha, mas eu não podia pleitear a pós-graduação na Alemanha porque eu tenho nacionalidade alemã e a bolsa de estudo era só para estrangeiros, coisa e tal, mas como minha mãe era austríaca, e meu pai falou assim, mas por que você não pleiteia Áustria? Coisa e tal, porque tudo, a estrutura de ensino é igual, o currículo é igual, a língua é igual.
Eu falei, tá bom, vou tentar. E fui. E aí eu fui, acho que assim, ou o primeiro ou o segundo bolsista brasileiro da Áustria. Ou seja, concomitantemente, uma menina de Belo Horizonte na área de medicina e eu na área de embalagem e sustentabilidade, né? A gente ganhou a bolsa de estudos e óbvio que foi um período assim bastante rico e legal, porque além da questão de fazer o trabalho da bolsa, eu acabei trabalhando lá também, né? Trabalhei numa agência de design, depois fui trabalhar na central da Siemens em Munique, enfim, depois eu voltei para o Brasil, e aí então entrei em design, e aí, vamos dizer, por uma questão do acaso, aquele período do Collor, na verdade eu acabei virando um designer da Security, né? Eu tinha a parte do departamento de design e embalagem da Security, que é uma empresa de imobiliário industrial, imobiliário de escritório e cozinhas. E acabei montando um departamento, né, de design estruturado da forma que eu tinha, vamos dizer, aprendido e visto também lá na Alemanha, na Siemens, né? E aí foi a ponto de, depois de um dia ter dado um problema lá num certo concurso de móveis para escritório, e eu ter escrito uma matéria, né, sobre a questão da originalidade, né, do design brasileiro. E aí eu acabei fazendo, né, nessa época eu era consultor da revista Projeto Design, ou seja, da Design em Interiores, e acabei depois fazendo vamos dizer, um artigo que brincava ou questionava muito qual era a identidade cultural brasileira, e acabei fazendo depois uma exposição, né, de justamente iluminação de alta tecnologia da época, que eram as lâmpadas AR-111, que eu fui buscar na Alemanha, as dicróicas que estavam começando a acontecer aqui no Brasil, versus objetos indígenas. Nossa, que bacana isso, hein? Start de eu acabei fazendo uma exposição convidado pela Adriana Adam, né? Isso lá no final dos anos 80, e a exposição foi um super sucesso, pessoas famosas compraram peças, depois ela foi parcialmente para Nova York, para Itália e coisa e tal. E aí, de repente, quer dizer, o grande motivador foi o Collor, porque ele tapou a grana de todo mundo, e aqui naquela época eu tinha feito essa exposição, né, com 31 luminárias e que discutia essa questão da identidade, né, mas não era o meu foco de permanecer nesse segmento, né, e o segmento de iluminação também foi por acaso, porque eu queria ter feito uma exposição que mexia com alta tecnologia da informação, né, ou seja, informática, coisas desse tipo. Mas quando eu via o tamanho da encrenca, eu falei, bom, eu não tenho nem lugar e nem dinheiro para poder tocar isso para frente. Para mim estava mais fácil, né? E aí foi, né, o Collor rapou a grana de todo mundo, as pessoas me perguntavam, né, meu escritório já estava funcionando legal de design, as pessoas me perguntavam se eu fazia luminária, se eu fazia iluminação, coisa e tal. Eu falava, não faço, coisa e tal, porque era uma coisa para manter exclusiva para essa exposição. Aí, depois dessa história do cinquentinha no bolso, o ano que vem a gente retoma aquelas coisas. Aí o pessoal começou a perguntar, algumas coisas continuaram perguntando, e falaram, faço, pinto, bordo, faço crochê. E aí eu entrei nesse segmento específico da iluminação, no começo muito vinculado à parte de fornecimento de luminárias, mas que eu transformava, eu criava acessórios, essa questão do ver sempre para, né, como eu havia dito, sempre foi uma coisa importante para mim, então essa coisa do anti-ofuscamento, criar soluções para melhorar uma série de produtos que existiam de mercado e coisa e tal, mas melhorar em termos de desempenho, conforto visual, até questão estética, né, de fazer uma estética diferenciada, e aí foi até o ponto que eu resolvi, né, criar um escritório, vamos dizer, única e exclusivamente
de projetos luminotécnicos. Já era o Studio Wix. Exatamente, já era o Studio Wix. Na verdade, o Studio Wix, quer dizer, a Radix Studio surgiu em 84 como um escritório de design. E na verdade, a empresa mãe até hoje, né? O Studio Wix foi depois uma variação, né? Vamos falar assim, uma subvariante para se dedicar única e exclusivamente em iluminação. E aí, quando eu decidi isso daqui, uma vez minha família, né, quer dizer, era de Innsbruck, ou de Innsbruck, na Áustria. E aí, uma vez comentando com a minha prima, que eu estava me dedicando cada vez mais a isso, ela falou, por que você não vai visitar o laboratório Bartenbach Lichtlabor, que é lá, né, que eu já tinha ouvido falar e coisa, tá bom, né? Aí foi, né, quer dizer, o Bartenbach Lichtlabor hoje em dia é talvez considerado dos escritórios mais eficientes e desenvolvidos em termos de tecnologia de iluminação e de percepção visual, psicologia da visão, essas coisas assim. Aí eu falei, legal, não sei o quê. E eles são meio na montanha, assim. Aí eu fui lá para cima, peguei um carro e fui bater na porta. Olha que legal. Sim, eu bati na porta e falei, né, eu sou um arquiteto do Brasil, né, sou muito interessado em iluminação, estou trabalhando também com iluminação e queria conhecer, né, minha família é daqui, coisa e tal, mas eu sou do Brasil. Aí eu fui recebido, né, lá pela recepcionista, secretária, não sei o quê, e no meio dessa história apareceu o Dieter, que é o filho do professor lá do Christian Bartenbach, e que era meio responsável, naquela época ele era meio diretor, mas também responsável pela estratégia de expansão das atividades de Bartenbach, vamos dizer, fora da Europa, né? E aí foi, enfim, aí a gente acabou virando amigo, nós somos amigos até hoje, né? Ele hoje em dia nem está mais no laboratório, tá com a empresa dele própria, mas acabamos virando amigo de se encontrar, trazer ele para o Brasil para fazer palestra, eu ir para não sei aonde, por projetos dele, enfim. E é meio esse caminho. Nossa, que legal. Ô, Guinter, você sabe que eu costumo dizer uma coisa aqui do nosso podcast, né? Que aqui é mais ou menos como se a gente estivesse se encontrando num bar, no boteco, no final da tarde, pedindo uma cervejinha e fazendo um bate-papo com alguns dos nossos amigos da iluminação, porque obviamente ainda não deu tempo de convidar todos, são muitos, né? Vai precisar de muitas temporadas para isso. E é muito legal, cara, porque, por exemplo, você vê, a gente se conhece há o quê? Uns 15 anos, mais ou menos, né? Por aí. Eu não sabia de metade das histórias que você acabou de contar, cara. Então é papo de boteco aqui mesmo, sabe? Não, eu tô assim, eu queria comentar desde do grafite, desde quando ele fez o preto no preto, e aí ele vai ficando mais interessante. Aí você não dá para interromper o Guinter, né, Tati? Muita coisa boa. Cara, dava para falar mais coisas se eu pegar detalhes assim da época de que eu pintava, o que eu fazia, a questão de trabalhar mas aprender com o Volpe, né? Passou da hora de você fazer um livro, Guinter. Eu acho que tem histórias aí muito interessantes, né? Que tem que ser contadas para todo mundo, né? Mas deixa eu aproveitar aqui, já te colocar aqui no gancho do tema do nosso podcast, né? Porque nessa história toda, quando é que você teve seus primeiros contatos com a fibra ótica? Como que foi isso para você? Como é que você vê a entrada da fibra ótica na tua vida iluminada aí? Na verdade, né, quer dizer, eu já conhecia fibra ótica, vamos dizer, já há bastante tempo, tá? E o que me levou efetivamente a quase, de certa forma, não me especializar, mas ter trabalhado muito com fibra ótica fora do Brasil, né? Antes de começar a introduzir aqui e depois, óbvio, que fazer alguns trabalhos mais próprios aqui no Brasil. Mas que foi quando eu comecei a fazer os trabalhos para a H-Ster, né? E que tinha os projetos internacionais, Estados Unidos, México, Rússia e coisa e tal, e onde eu acabei desenvolvendo, né, uma série de soluções e desenhando soluções para iluminar e dar um grande destaque na questão das joias.
E aí eu comecei a, né, com essa coisa do curioso, do ver, a tentar entender, né, quer dizer, quais eram as características legais para brilhante, para pedras, para metais e coisa e tal, a questão do cintilamento, o que agregava valor e coisa e tal. E aí foi justamente com uma empresa austríaca, né, que foi com a Swarovski, né, que começou depois a entrar no segmento de fibra ótica, né, e trabalhar, vamos dizer, de uma forma bastante específica, né, com lentes e coisa e tal. Eles começaram também a absorver alguns projetos do Bartenbach, e aí, nesse sentido, né, eu comecei, inclusive, a desenhar coisas diferentes, usar soluções que eram padrão deles, mas fazer variantes em cima, e aí, então, porque cada loja, né, da H-Stern depois tinha a sua especificidade, né? Porque a gente acabou depois padronizando essas soluções para o mobiliário, aí tinham mobiliários que eram grandes, então essa coisa de fazer a fibra ótica com cabos de espessura, de comprimentos diferentes, e espessuras diferentes para poder dar um fluxo luminoso no terminal, vamos dizer, de certa forma equivalente, para não consumir tanta fibra ótica, para não ter uma perda tão grande, enfim, quer dizer, toda essa engenhoca, né, que é mais técnica, voltada na tecnologia efetivamente da fibra ótica. E a fibra ótica permite muito esse processo de customização, né, Guinter? Isso eu acho muito legal. E só fazendo aqui uma observação que, no final, alguns anos à frente, a própria Swarovski, ela acabou tendo a gente como parceira aqui no Brasil, e nós acabamos entrando como fornecedores de fibra para soluções da marca, né? Utilizando os próprios terminais deles aqui no Brasil. Isso foi uma parceria que perdurou por muitos anos, e até hoje a gente tem ainda um laço bem forte com a empresa, né? Muito bacana esse caminho aí. Não, e a coisa mais legal é aquela secretária, né, o recepcionista que me recebeu lá no Bartenbach, e a gente acabou depois virando amigo, porque eu ia para lá cada 6 meses e coisa e tal. Ela depois hoje ela é tipo relações públicas da Swarovski, né, que começou nessa área de iluminação, mas hoje em dia ela é geral, né, todas aquelas joias, os bichinhos, enfim, toda a gama de produtos da Swarovski. Então, mundo redondo, né, Guinter? E a história de estar no lugar certo na hora certa, né, Guinter? Exato. E depois, óbvio que houveram uma série de outros projetos, e a fibra ótica, a meu ver, né, ela é um sistema de iluminação, né, para usos e soluções muito específicas, né? Seja quando você tem problemas de temperatura, quando você tem problemas de radiação, né, quando você tem problemas daquele elemento básico da natureza que dá problema em qualquer natureza de arquitetura, que se chama água, né? Então a fibra ótica, eu acho que ela é extremamente legal para usos específicos, seja em questões estéticas, como seja questões efetivamente técnicas de alta complexidade. Bom, vamos traduzir isso aí, Guinter, em termos práticos, né? Então, como você fala em iluminação aquática, eu estou imaginando que você está citando aí que seus usos preferidos são piscinas, espelhos d'água, né? Exato. Uhum. Vitrines, você já deixou aqui bem também explícito, né? O que é? Vitrines também é uma aplicação que você já deixou explícita aqui, né? Sim. Não, e vitrine é aquela história, quer dizer, qual é o motivador, né? Você tem situações que são a questão vamos dizer, da característica do material, ser um material muito suscetível à radiação, à temperatura e coisa e tal. Então, você tem essa questão dessa preservação do objeto que está sendo exposto e coisa e tal, né? Ou você tem essa questão de poder buscar, né,
vamos dizer, uma implementação visual do valor vamos dizer, desse produto, desse objeto que está sendo exposto. Então, por exemplo, na questão da H-Stern, uma das motivações que levaram a usar fibra ótica, né, além de poder correr tranquilamente para a esquerda, para a direita, deixar a fonte centralizada num ponto e depois para um lado esquerdo, para o lado direito, coisa e tal, tinha uma questão de criar-se vários pontos emissores de luz que criavam e se multiplicavam na questão da reflexão da pedra, ou seja, potencializava a questão do cintilamento, e que é o grande elemento que valoriza, né, a joia, o brilho, enfim, esse tipo de coisa. Só complementando aí tecnicamente, né, o que o Guinter acaba de falar, é que a fibra ótica ela não conduz raios ultravioleta e infravermelho, o infravermelho que é percebido como calor, né? E a gente consegue hoje, tecnicamente, então, levar essa luz pura, vamos chamar assim, sem os danos, né, nos materiais expostos a essa luz, hoje com uma excelente fidelidade de cores, né, uma reprodução de cores muito próxima ao ideal, né, e essa combinação acho que acaba interferindo diretamente na percepção visual dos objetos expostos, né, especialmente numa joalheria aí, que são elementos que precisam ser realmente apreciados para serem consumidos, né, Guinter? Porque são coisas geralmente pequenas, né? E aí é óbvio que essa questão do elemento brilhar, e numa vitrine de joia, dificilmente você só tem uma joia, você tem várias, então você tem que estabelecer hierarquias, né? Tanto é que naquela época a gente até dava treinamento para o pessoal, né, de vendas, de gerência, como depois poder montar, porque, né, é uma questão de tentar passar um certo tipo de valor de percepção visual. Porque muitas vezes o cara acha que meramente jogar luz num objeto é o suficiente, e muitas vezes não é. Tanto é que se a gente for passear em lojas de shopping center, muitas vezes você vê uma vitrine iluminada por trás, né? O cara joga exatamente a luz contra, né, o manequim ou contra o produto e ilumina mais fora da loja do que dentro, né? Desvalorizando completamente o produto, né? Quer dizer, o ponto de percepção do cliente que está passando por fora fica na sombra. E fora o ofuscamento, né? Né? Então, para mim, o trabalho sempre foi fundamental, que a iluminação é uma ferramenta para a percepção visual. E para mim o fundamental é a percepção visual, né? É a qualidade do ver enquanto informação, enquanto sentimento, enquanto, né, quer dizer, coisas que vão nos informar no sentido sensorial, ou técnico, ou pragmático do que é, né? Maravilha. E eu tenho, desculpa, mas eu preciso falar isso, que eu estou bem encantada, porque quando você fala de um designer, né, que ele começou desenhando e essas coisas, e ter o poder de fazer isso com a luz, deve fazer o projeto para você, Guinter, deve ser uma coisa de pensar por tudo aquilo que você tem inerente em você, né, assim, de como designer, como desenhar essa luz, como projetar de um jeito que fique esteticamente bonito, mas também funcional. E isso não é à toa que é um dos principais light designers que a gente conhece, né, Wilson? Com certeza. Eu até me perdi aqui no roteiro, mas eu acho que aqui tá tão interessante que eu até esqueci do roteiro aqui. Não sei. Eu também fui. Apesar de eu trabalhar, né, quer dizer, essa coisa da iluminação, né, e eu considerar ela a matéria-prima mais virtual da arquitetura, uma coisa que eu me dedico muito, estudo muito, e inclusive já fiz trabalhos voltados a isso, são os materiais. Para mim é fundamental entender de material, porque o material é o palco da luz. Sem material não existe luz. Quer dizer, a luz existe, mas você não tem percepção dela, né? Então, uma coisa depende da outra. Nenhuma delas é isolada, né?
Maravilha. É tudo junto. E entrou aqui na fase, se eu não me engano, Wilson, e vocês dois podem me corrigir, mas eu acho que na fase, o primeiro contato da Studio Wix, né, do Guinter com a gente, foi já para uma iluminação de piscina, que a gente usa isso até hoje, está no nosso site para quem quiser ver, que é o projeto da Quintas da Baronesa. Foi isso mesmo, Wilson? Olha, até onde eu me lembro, eu me lembro de muitas reuniões que a gente fez, e eu não lembro honestamente o exercício chegou a ser materializado, mas a gente fez muitas reuniões de vitrines, inclusive acho que para a própria H-Stern que você mencionou, alguns estudos que nós chegamos a fazer. Eu lembro de me reunir com você ali, próximo da região do Sumaré, em São Paulo, não lembro se era exatamente ali teu primeiro escritório, né? E a gente trabalhou em alguns desenhos naquela ocasião, que eu honestamente não lembro se foi concretizado. Mas eu acho que o projeto que marcou como inicial para nós, né, foi realmente esse projeto da Quintas da Baronesa, que foi um projeto de uma piscina. Acho que foi uma das primeiras piscinas iluminadas com aquela pedra rijal do Brasil. Enfim, era uma coisa que estava recém-chegada ao Brasil. E nós fizemos uma iluminação em piscina e spa ali que ficou muito bonita, não é mesmo? Aí que tá, eu também não lembro. Eu lembro que durante um bom tempo, né, a gente andou tendo reuniões, eu fui visitar aí vocês em Peruíbe, depois a gente tinha um certo relacionamento, um pouco mais à distância, mas por causa do IPOG, né, quer dizer, a questão de dar aula no IPOG, coisa e tal. E efetivamente, quer dizer, pelo que eu me lembro, o primeiro projeto efetivamente concretizado, né, foi o da piscina da Quintas da Baronesa. E uma das coisas diferenciais que eu acho que essa piscina tem, ela é legal, é um critério que eu uso até hoje e foi possível justamente pela tecnologia disponível pela FASA, foi aquela questão da mudança da temperatura de cor. Nem tanto da temperatura de cor, né, mas daquela questão que vai, entre aspas, mexe o que hoje a gente conhece como uma temperatura de cor, que era aquela questão do filtro um pouco mais esverdeado, amarelado e um pouco mais azul turquesa. Verdade, foi a primeira piscina que a gente fez com essa tecnologia de sair aí mais ou menos de uns 4.000 Kelvin, chegar a uns 6.500, depois voltar de volta aos 4.000 e aí retornar para em torno de 2.700, 3.000. Não, e que é um critério que eu uso até hoje, que tem esse critério da questão da informação, né? Quer dizer, na própria propaganda ou nas imagens que existem até hoje da piscina, que tem aquela piscina um pouco mais, uma do lado da outra, que é uma um pouco mais verde, a outra é um pouco mais um azul celeste, alguma coisa assim, né? Eu, muitas vezes, em apresentações para clientes, palestras, mostro como a luz tem uma influência na percepção da informação, né? Na decodificação da informação. E aí eu pergunto, qual piscina vocês acham que a água está mais fria? E aí, super interessante. Lógico, a azul, não sei o que, dá um caráter mais gélido. Um pouco mais amarelo, um pouco mais, vamos dizer, aquele verde e coisa e tal, ela deixa uma sensação de uma água mais quente, né? Então, uma coisa que eu acho que é legal, eu sempre trabalhei esse tipo de coisa, quer dizer, isso que a gente está vendo, o que a gente decodifica a partir disso? É uma linguagem, né, Guinter? A gente acaba se comunicando, né, através da luz, né? Sem dúvida. Né? Uma coisa que eu sempre falo, quer dizer, antes de mais nada, antes de você aprender a escrever, você precisa começar também a aprender a ler, né? Porque senão... Aliás, esse é o título de um dos livros que eu mais gosto, que é o Aprender a Ver, né? A tradução dele é um livro de iluminação fantástico, inclusive recomendo aos nossos ouvintes aí. Bem legal. Nossa, eu acho incrível. E só para falar para os nossos ouvintes, quem ainda não conhece essa piscina, agora que a gente está postando o podcast, eu vou colocar junto nas nossas redes sociais para que vocês conheçam, quem ainda não viu, porque é um projeto incrível, tem uma lua incrível, o desenho ficou incrível, e a foto também, diga-se de passagem. O Guinter, vamos colocar o Wilson na fogueira, não sei como é que... O que você acha disso, mas sempre que eu trago o Wilson para cá, eu peço para os nossos convidados fazerem perguntas para a gente desafiar também aqui
o Wilson. Tem alguma coisa que você queira perguntar para ele? Deixa eu aproveitar e perguntar o que ele acha, né, da questão da tecnologia da fibra ótica, visto com o caráter vamos dizer, do vácuo, né? Eu me lembro há muitos anos atrás, ou alguns anos atrás, ter lido uma matéria sobre um laboratório inglês que estava desenvolvendo uma fibra ótica com altíssimo desempenho, porque apesar daqueles cabelinhos de fibra, eles eram ocos. Ou seja, né? E o oco por meio de vácuo, né? Você enxerga isso como provável, possível ou não? Guinter, eu costumo dizer aqui que o nível da fogueira que me colocam depende do nível do candidato, né? Do entrevistado. Então, no caso aqui, ó, pessoal, juro para vocês que nada aqui foi combinado, então eu realmente estou na fogueira. Não, mas vamos responder a essa pergunta. Eu acho que isso é parte do game aqui, né? Então, o que acontece? Eu vejo, Guinter, hoje muitos avanços de pesquisas na tecnologia da fibra e li um pouco a respeito dessa fibra. Eu acho que isso pode ser, sim, um caminho bem interessante, porque o que a gente teria em termos práticos seria um ganho muito grande na eficiência da condução da luz, ou seja, através dessa nova tecnologia, a gente conseguiria, por talvez fios mais finos, né, ou diâmetros menores de fibra ótica, conduzir um pacote lumínico maior, né? Então, vejo sim como uma possibilidade de tecnologia futura, embora me preocupe com a contrapartida, porque é tudo muito bonito em termos de pesquisa, mas quando a gente vai ao mercado em termos práticos, né, existe já um estigma que a gente enfrenta há 31 anos, que a fibra ótica é cara, né? E de fato não é, hoje é totalmente acessível, a relação custo-benefício é sensacional, né? Tanto que a gente sobrevive disso há 31 anos, né? E o que eu vejo só é que possivelmente os processos de fabricação desses fios de fibra ótica a vácuo, né? Eles provavelmente serão processos caríssimos e que vão envolver alguns desafios que a gente ainda não tem equalizados, ainda não tem resolvidos, que seriam, como a gente faz, por exemplo, um corte dessa fibra de uma maneira a não perder o seu vácuo interno, né? Então tem uma série de desafios ainda a se desenvolver nessa tecnologia, né? Mas junto com isso, eu vejo também outros estudos bem interessantes, alguns que já estão se transformando em técnicas práticas, como a própria captação da luz solar para condução através da fibra ótica, o concreto translúcido com fibra ótica, que também são tecnologias bem inovadoras e que estão sempre esbarrando nessa questão de custo de produção. Quer dizer, eu vejo que à medida que isso comece a se popularizar ou comece a ter realmente um ganho de produção, a gente provavelmente vai baixar custos e trazer isso para a nossa realidade, né? Então, eu acho super interessante, viu, Guinter? Resumindo, eu acho isso. E, bom, e como é de praxe aqui, viu, Guinter, a gente costuma também rebater, quer dizer, a Tati me bota na fogueira e eu desconto no nosso convidado, né? Então, eu também vou fazer uma pergunta para você. Aliás, eu vou mudar um pouco o meu roteiro aqui, viu, Guinter? Porque geralmente eu faço uma pergunta, né? E, em função do nosso bate-papo, eu vou fazer diferente aqui, mudei de ideia agora mesmo. Eu vou te fazer um desafio. Pode ser? Pode, lógico. Então vamos lá. Porque, assim, na verdade eu ia te perguntar um pouco, né, sobre o seu processo criativo. A gente sabe que você já é um cara que tem esse processo criativo, inclusive com a fibra ótica, né? E basta, por exemplo, dizer um pouquinho sobre o uso diferente que você fez no Hotel Unique em São Paulo, né? Então você pegou um produto que é super conhecido da fibra ótica, que é o Side Light, que é a fibra de emissão de luz lateral, e usou ele de uma forma completamente diferente, em 4 camadas, com uma pastilha de vidro translúcida na frente, e nunca vou esquecer da explicação que você me deu ali, técnica, a respeito dessa solução, né? Então, ao invés de te fazer uma pergunta, o desafio que eu quero te fazer é o seguinte: a gente vai ter uma Expo Lux no ano que vem, né? E eu vou te desafiar a usar o seu processo criativo, por tudo que você contou nesse podcast, para desenhar
alguma coisa nova com a fibra ótica. E eu vou te dar todo o suporte para isso. Estou me comprometendo publicamente aqui, estou te desafiando publicamente. E a gente vai apresentar isso na Expolux do ano que vem. O que você acha? Eu acho ótimo. Vamos... eu acho bacana. Só que, assim, eu vou querer trabalhar em parceria efetivamente, né? Eu sempre falo que as boas respostas advêm de boas perguntas, né? Então, eu acho que a gente pode bater uma bola para ver o que efetivamente é, de certa forma, um problema ou um buraco ou alguma coisa na qual efetivamente a gente poderia propor uma diferença, né? Para poder ser efetivamente uma coisa, não meramente um objeto que tem uma tecnologia diferente de iluminação, mas sim, eventualmente, qual é a característica ou quais são as características da fibra ótica para a gente resolver um problema ou dar uma solução diferenciada, efetivamente diferenciada, numa coisa que, né, apresenta restrições até hoje. Estou de pleno acordo e a parceria você já sabe como é que funciona aqui, né? Aliás, essa é uma característica da FASA, de a gente sempre oferecer mais do que produtos, né? Não é essa a nossa intenção, a gente está sempre preocupado com a solução, desde do anteprojeto até o pós-venda, né? Então a ideia é sempre trabalhar nessa parceria. E eu acho super legal a gente fazer esse bate-bola, então... estabelecendo aqui um roteiro, a gente vai detectar alguma necessidade de mercado e vamos trabalhar juntos numa solução com fibra ótica. Que tal? Perfeito, excelente. Fechado. Eu acho ótimo, e a analista de marketing aqui que vai estar, né, que a gente vai estar trabalhando efetivamente para a Expolux, está com o coração acelerado para ver como é que vocês vão resolver isso. Eu já conheci o trabalho da Studio X, as fotos que chegam para a gente, o atendimento que eles têm conosco, que no Instagram sempre estão curtindo a gente está curtindo a Studio X, e eu quero aqui no podcast dizer para você que foi um prazer te conhecer também, viu? E a sua história. Não, obrigado, né? E foi um prazer também te conhecer, né? E um prazer, vamos dizer, ter um pouco mais de tempo de falar com vocês, com o Wilson e com quem vai estar nos ouvindo, né? Tem bastante gente, acredite, aos nossos ouvintes, para quem não acompanhou, estão em todas as plataformas e também no nosso site e no YouTube, os nossos podcasts. E temos mais um para finalizar, então maratona, ouçam todos, né, Wilson? É isso aí, nossa, e eu quero agradecer demais aqui, foi muito legal. Confesso assim que eu não esperava ouvir tantas histórias interessantíssimas, Guinter. Foi surpreendente até para mim. Eu espero que nossos ouvintes também curtam bastante. Tenho certeza que todo mundo vai adorar esse podcast. E quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite e ter aberto um pouco mais aí da tua história profissional, da tua carreira, dos teus trabalhos, e é muito engrandecedor para todos nós. E que essa parceria continue aí, que essa peça para a Expolux fique linda e a gente possa desenvolver aí muitas coisas em parceria, viu? Perfeito, ótimo. Eu que agradeço, né? E, enfim, estamos aí para tentar mudar o que existe. E feliz dia da iluminação para todos nós, né? Exato, né? Parabéns a todos que fazem da luz, né, uma coisa fundamental. Legal, Guinter. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Um abraço a todos e saudações iluminadas e até o último episódio. Obrigado, igualmente. Luz para todos. Luz para todos. Obrigada. Até logo, pessoal. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.